Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Sou Vinícius de Santa Catarina. Vim relatar um dos casos que me aconteceram ao longo desses anos. Vivi vários momentos sobrenaturais desde criança. Possessões, sombras no mato e coisas se mexendo dentro de casa, entre outras. Primeiramente, irei contar sobre a época em que eu trabalhava numa faculdade, isso foi em 2021. Foi meu primeiro emprego e logo no começo me atormentou bastante. Eu era de Barcarena, no Pará. Minha família e eu nos mudamos para Santa Catarina. Não posso mencionar a cidade por conta de um processo judicial que estou movendo contra a empresa. Naquela época, minha mãe arrumou um emprego na faculdade e já dizia que aconteciam coisas estranhas por lá, talvez pelo fato do prédio ser muito antigo. A minha mãe era a última a sair de lá. Ela tinha que fechar tudo e checar os corredores, que ficavam muito escuros quando as luzes se apagavam. Ela dizia que quando ia fechar, ouvia vários barulhos de batidas, principalmente quando estava na biblioteca. As janelas sempre ficavam fechadas, mas quando ela ia fechar, algum livro nas mesas se abria sozinho. Minha mãe, sendo evangélica, nunca deixou o medo vencer. Ela sempre repreendia e dizia que não tinha medo. Quando eu estava quase completando 18 anos, o chefe da minha mãe perguntou se eu queria trabalhar lá. Se eu quisesse, era só ir fazer uma entrevista. Quando minha mãe me contou, eu fiquei muito feliz e ansioso. Tinha até me esquecido do que ela dizia que acontecia lá. Fiz a entrevista e fui contratado. No dia seguinte, já comecei a trabalhar. Conheci as funcionárias que me contaram que, antes, algumas pessoas mexiam com magia por lá e tinha uma sala escondida onde faziam seus trabalhos. Por isso havia barulhos e sombras pelo prédio. Dava para ver o medo delas quando iam fechar as salas de aula. Sempre iam em duas, porque os corredores eram longos e tinham que desligar a luz no fundo e voltar no escuro. Elas vinham correndo, mas eu nunca ouvia nada. Eu sou bastante sensitivo e sempre vejo essas coisas. Não sou muito corajoso, mas também não demonstrava medo. Até que um dia, a moça que eu ajudava a fechar as salas saiu da empresa. E aí eu comecei a fechar sozinho. Aí, meu amigo, foi quando as coisas sinistras de fato começaram. Teve um dia em que eu esperei a faculdade esvaziar, ficando só eu e minha mãe. Ela ficou no administrativo e eu fui fechar as salas. Tinha que andar uns 15 metros pelo corredor para desligar a luz. Quando desliguei, fui caminhando tranquilo e atento. O clima ficou tenso e, de repente, algo soprou na minha orelha e correu no escuro. Naquele momento, senti um arrepio dos pés à cabeça. Comecei a andar rápido, sem falar nada e sem olhar para trás. Fechei tudo e fui contar para minha mãe. Ela me disse para repreender o que quer que estivesse lá. Os dias foram passando e cada vez que eu fechava as salas, escutava alguém correndo no fundo do corredor. Comecei a me sentir pesado e seguido em casa, como se algo fosse me atacar pelas costas quando estava sozinho. Até que um dia, cheguei do trabalho, tomei banho e fui escovar os dentes, olhando no espelho com a porta aberta atrás de mim. Ouvi alguém correndo na minha direção. No reflexo, virei e encostei as costas na parede, parando de olhar o espelho. Aquele tormento ainda não tinha acabado. Eu dividi o quarto com meu irmão caçula, que estava passando por um momento difícil de depressão. Ele só saía do quarto para almoçar e jantar, vivia deitado e sempre adormecia apenas quando estava amanhecendo. E uma noite, deitei para dormir enquanto ele ficou acordado. Nosso quarto ficava fora da casa e entrávamos pela lavanderia. Tínhamos que passar pelo quintal para entrar em casa. Enfim, entrei no quarto, deitei na cama, bastante pensativo. Com o tempo, acabei pegando no sono. Acordei assustado e mordi a língua. Voltei a dormir e 1 hora depois, eu e meu irmão ouvimos um murro muito forte na porta do quarto, que tremeu. Acordei irritado e meu irmão deu um pulo. Corremos para a porta, mas não havia ninguém lá. Vimos o nosso cachorro, um Rottweiler chamado Ralph, dormindo na porta do quarto. Ficamos assustados e corremos para o quintal com o facão, mas não encontramos ninguém. No dia seguinte, contei para minha mãe e mais uma vez ela me disse para orar antes de chegar em casa, para não trazer nada comigo. Orar para deixar aquilo no caminho. Minha tia Maria trabalhava na casa de uma mulher que estudava o kardecismo. Embora católica praticante,
Minha tia sempre teve curiosidade sobre esse lance de espiritismo, até porque ela tinha uma mediunidade bastante aflorada, embora não soubesse lidar bem com isso. Um dia, jogando conversa fora com a patroa, elas entraram no assunto religião, e a mulher, que vou chamá-la aqui de Sandra, começou a explicar de onde surgiu seu interesse pelo espiritismo alguns anos antes, já que em sua casa ninguém nunca seguira qualquer religião. Sandra contou que tinha uma irmã chamada Valéria. Valéria era casada com Paulo e formava um casal feliz, que adorava viajar, curtir a vida, trabalhar, e por isso ter um filho não fazia parte dos planos, pois a maternidade não se encaixaria bem na rotina que criaram para si. E eles estavam bem alinhados com relação a isso, e a vida seguia bem. Até que um dia aconteceu. Valéria começou a se sentir mal, e após fazer um exame, descobriu uma gravidez. Aquela notícia foi realmente uma surpresa, e não necessariamente boa. Eles não queriam filhos, e a confirmação daquela gravidez não mudava os fatos. Conversaram a respeito e chegaram à conclusão de que o melhor a fazer seria interromper a gestação. E o que para muitos casais poderia ser uma decisão delicada, cheio de questões, para eles era algo totalmente racional, prático. Como disse, eles não tinham nenhuma religião, nem acreditavam em nada transcendental. Seria apenas um procedimento cirúrgico, simples, como tantos outros, e assim foi. Procuraram uma clínica e resolver a questão da forma mais natural possível. Para evitar aborrecimentos, conjugamentos ou questionamento dos outros, o casal decidiu que ninguém deveria saber sobre esse fato. Discrição total. Ninguém, nem mesmo a família ou amigos mais próximos, jamais saberiam disso. Para eles, foi um não fato, algo que nunca ocorreu, nunca existiu. E logo, nem mesmo eles se lembravam disso. Fim do caso, vida que segue. Por volta de 4 anos depois, Valéria e Paulo engravidaram novamente, mas o tempo havia mudado e o casal também. Já mais velhos, eles não tinham os mesmos hábitos de antes. Cultivavam uma vida mais tranquila, e o desejo de uma família maior agora até parecia uma boa ideia para ambos. Assim, os dois concordaram em seguir adiante desta vez, e começaram a preparar com muito carinho a chegada do pequeno Davi. Tudo parecia perfeito, aliás, perfeito até demais. A gravidez de Valéria ocorreu sem sustos e o parto foi realizado sem qualquer complicação. O pequeno Davi nasceu saudável, e toda a família estava radiante com a chegada daquele serzinho tão amado. Quando a nova família chegou em casa, 2 dias após o parto, é que as coisas começaram a mudar. A partir do momento em que os novos papais se viram a sós com seu pequeno bebê, toda a paz desapareceu. A criança chorava aos berros e se debatia. Tentavam ninar, dar de mamar, banho, nada parecia resolver. Não importava o que fizessem, nada funcionava. Só quando familiares ou amigos chegavam ao socorro dos pais de primeira viagem, o pequeno Davi se acalmava, acolhia-se no colo de quem quer que fosse e dormia tranquilamente. Episódios como aquele se tornariam uma rotina, e no futuro virariam meras anedotas na família. Mas não foi isso que a realidade os preparou. O comportamento irregular do pequeno Davi não parecia arrefecer, e não havia médico que encontrasse o que havia de errado com o bebê. Com o passar do tempo, aquele bebê foi crescendo e se tornando uma criança com um comportamento, digamos, errático. Ele tinha atitudes bastante controversas, variando de uma forma indolente a uma fúria completa e sem motivos. Por vezes, era uma criança um tanto indiferente ao que lhe ocorria, e em outras agia de forma agressiva, bastante desproporcional. Desconfiou-se de algum transtorno psiquiátrico ou neurológico. Autismo em algum grau, talvez, mas não. Inúmeros médicos foram consultados. Todos os exames possíveis foram realizados, e o resultado era sempre o mesmo. Clinicamente, não havia nada de errado com o pequeno Davi. Ele era uma criança absolutamente saudável. Para as pessoas, em geral, não havia nada de errado, e era pura encanação dos pais. Aos olhos de todos, Davi era uma criança que agia de forma totalmente normal. Era feliz, brincalhão e, às vezes, um tanto arteiro, o que se espera de qualquer criança normal. Alguns até poderiam achar, no máximo, que se tratava de uma criança mimada, coisa de filho único ou algo do tipo. Meio que a contragosto, os pais tiveram de dar o braço a torcer. Afinal, o filho parecia mesmo um bom menino e carinhoso com as outras pessoas. Quem sabe se fosse apenas uma fase de rebeldia infantil? Mas não era. À medida que o tempo passava,
Aquele comportamento instável parecia se agravar cada vez mais. A mera indiferença aos pais agora parecia mais com desprezo. Respeito praticamente não existia. O casal já havia tentado diferentes estratégias de educação e controle do filho, indo do mais compreensível ao mais enérgico. Conselhos de amigos, familiares, psicólogos, nada resolvia. Até simpatia, do qual era totalmente cética, Valéria se arriscou a fazer. Mas nada funcionava. E quanto mais tentavam se aproximar do filho, mais distante ele lhes parecia, até o ponto de basicamente os ignorar em quase todo o tempo. Um dia, quando Davi já contava com 5 anos de idade, e após mais uma de suas malcriações sem motivo, os pais, já cansados do comportamento do filho, mandaram que ele fosse para o quarto e lá ficasse de castigo, até segunda ordem. Revoltado e chutando o que quer que encontrasse pelo caminho, a criança obedeceu, mas não sem antes gritar o quanto os odiava e batendo a porta atrás de si. Antes mesmo de que pudessem reagir a mais aquele episódio de desaforo, Valéria e Paulo foram surpreendidos pelo retorno de Davi na sala, que, os encarando de uma forma muito fria, disse: Vocês querem saber por que eu sou assim? Vocês querem saber por que eu não gosto de vocês? E antes que os pais pudessem balbuciar qualquer palavra, ele completou: Porque eu sou aquela criança que vocês mataram. Virou as costas e dirigiu-se novamente para o quarto, dessa vez fechando a porta calmamente atrás de si. Valéria e Paulo ficaram mudos, sem reação. Não sabiam o que dizer. Àquela altura, tantos anos já haviam se passado que nem eles se lembravam mais do que haviam feito. Nunca mais tocaram no assunto, nem tinham comentado com ninguém a respeito. Como o filho poderia saber? Valéria ligou para a irmã em busca de socorro, enquanto Paulo só chorava num canto da sala, sem conseguir ter qualquer outra reação. Foi assim que a família soube do aborto e do filho que não tiveram. E aí que surgiu o interesse de Sandra, patroa da minha tia e irmã de Valéria, pelo tema reencarnação, que a levou a estudar e adotar o kardecismo. Quanto ao Davi, os pais pediram perdão a ele, mas a criança não esboçou qualquer reação, demonstrando total indiferença. O comportamento do filho nunca mudou, continuou agressivo com os pais e amável com as demais pessoas. Mas, ao menos agora, os pais sabiam o motivo daquele comportamento. Hoje, faz muitos anos que minha tia já não trabalha mais para a Sandra, e por isso não temos mais contato com a família. De certo, Davi já é um homem adulto. A última notícia que tivemos dele é que havia ido morar com os avós paternos quando completou uns 15 anos, que era um jovem normal e seguia bem a sua vida o mais longe possível dos pais. Relato enviado por Diogo de São Paulo. Meu nome é Ellen, sou de Minas Gerais, já mandei alguns relatos por aqui e vou contar outra experiência que aconteceu comigo bem recentemente. Sou umbandista e tenho uma mediunidade que está sendo trabalhada. Devido a isso, estou um pouco aberta a alguns acontecimentos. Sempre tive contato com a minha espiritualidade em sonhos. De algum tempo para cá, venho fazendo algumas projeções astrais. Então, quase sempre que tenho esse contato com a minha espiritualidade em sonho, eu estou projetada. Aconteceu o seguinte: me deitei e dormi. Em sonho, eu estava na casa da minha namorada. Estávamos eu, minha namorada e a irmã dela. Estávamos conversando normalmente e fechamos a casa. A irmã dela foi para o quarto, enquanto eu e minha namorada fomos nos deitar na sala. Vou explicar como é a casa para ficar mais fácil de entender. Lá tem portas e janelas enormes de blindex, o que nos permite ver claramente o quintal, que é bem grande. Todo cimentado, com muros altos e portões fechados no meio e embaixo, e em cima tem grades. Então dá para ver a rua por essas grades. Continuando o sonho, eu e minha namorada deitamos no sofá e logo que deitamos, ela adormeceu e eu continuei acordada, vendo TV. Quando comecei a ouvir barulho de atabaque, que, para quem não sabe, é um tambor muito utilizado na Umbanda. Começou a tocar bem alto e por ali não tem nenhum terreiro de Umbanda. Porém, em sonho, a sensação era de que tinha sim. E lembro de pensar. Começou a gira. Me levantei, olhei pela janela e consegui ver várias pessoas passando na rua, todas vestidas de branco e descalças. Me sentei novamente e foi aí que começou. Ouvi um barulho muito alto de portão abrindo. Me levantei e quando olhei pela janela,
Vi vários homens correndo para dentro do quintal. Lembro-me de ficar desesperada e tentar trancar a casa e falava: "Me ajude, eles vão entrar." Voltei para a sala e me deparei com o mais bizarro. Olhei pela janela e estavam lá. Todos eles eram iguais. Estavam parados com as mãos para baixo, encostadas no corpo. A roupa era branca e tinha um pano vermelho que passava entre o peito e as costas. Nenhum deles olhava para mim. Todos olhavam para a mesma direção. Então eu fiquei olhando da janela e não senti medo, até que um deles me olhou e disse seu nome. Era um guia da Umbanda. Não vou falar seu nome aqui, pois era a espiritualidade falando comigo naquela noite. No mesmo instante, acordei muito assustada e olhei as horas no celular. Eram 4h40 da madrugada. Acordei minha namorada que estava dormindo comigo e contei para ela sobre o sonho. Passou algum tempo, adormeci novamente. Esse sonho parecia a continuação do outro. Sonhei que contava para minha cunhada o que eu tinha sonhado sobre meu guia. E ficamos conversando sobre esse sonho, até que o que mais me assustou aconteceu. Do nada, abri meu olho e estava deitada no meu quarto. Minha namorada do meu lado, com os braços em cima da minha barriga, como se me abraçasse. E comecei a ouvir um barulho de algo se arrastando lentamente no chão. E esse barulho foi aumentando e se aproximando do quarto. Então a chamei, disse o nome dela e falei: "O que é isso? Que barulho é esse?" E ela não acordava. Foi então que tentei me mexer e não consegui. O barulho de algo se arrastando lentamente foi se aproximando cada vez mais. E eu tentava me mexer, me debatia e não saía do lugar. Até que senti essa coisa que se arrastava colocar as mãos na beirada da cama. Foi então que pensei: estou plasmada. Não consigo me mexer. E alguma coisa está tentando me pegar. Pois, como disse, minha mediunidade está sendo trabalhada. Há certas situações que ainda não sei como agir. Então chamei meus guias e a coisa continuou subindo, até que colocou as mãos nas minhas pernas. Lembro de fechar os olhos e pensar: pelo amor de Deus, me tira daqui. E finalmente consegui acordar. Acordei e estava tudo igual. Minha namorada com os braços na minha barriga, como se me abraçasse, e eu estava deitada do mesmo jeito. E ainda conseguia sentir que algo tinha tocado nas minhas pernas. Novamente acordei minha namorada, fiquei muito assustada e me levantei. Eram umas 5 horas da manhã. Acendi uma vela para proteção, defumei a casa toda e tomei um banho energético. Graças a Deus e à minha espiritualidade, não senti mais nada parecido. Alguns dizem que é paralisia do sono, porém, até a paralisia do sono para mim é algo espiritual. Pois já contei outro relato aqui sobre outra vez que aconteceu isso comigo. E aí, o que é que vocês acham que era? Enfim, foi bem bizarro e foi bem recente. Ainda consigo lembrar do barulho de algo se arrastando bem devagar e o toque daquela coisa em mim. Foi bizarro mesmo. Morei em São Paulo quando eu era mais nova. Eu sempre tive o costume de levantar e comer alguma coisa. E nesse dia não foi diferente. Levantei num sábado, às 9 da manhã, para assistir desenho, e como de costume, fui na cozinha, abri a geladeira e peguei alguma coisa para comer. Nisso, me virei para o armário da cozinha e vi um homem parado perto da porta. Ele era muito alto e usava uma roupa de época, um terno e um chapéu cinza e um sapato social preto. Até hoje eu me lembro disso. Fato curioso é que, por alguma razão, eu não senti medo. Outra coisa que me assustou bastante aconteceu quando eu já estava maior de idade e morando em Recife, em Pernambuco, onde moro atualmente. Eu estava dormindo e, na noite anterior, tinha visto um homem na porta do meu quarto e ele sempre ficava lá. E aí, quando eu acordei, o meu lençol estava todo enrolado no meu pescoço e esse homem de frente para mim. Eu já estava sufocando enquanto ainda dormia. Acordei no desespero para tentar tirar o lençol, que era um lençol muito grosso por sinal. Até hoje morro de medo disso acontecer novamente. Obrigada por assinar o Assustadoramente.
Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.